baixinho aqui. Oi. Bom dia, gente. Primeiro, eu quero agradecer o convite, dizer que nós da Paraíba estamos felizes em estar aqui para fazer esse debate e, na verdade, a gente dialogar no sentido de provocar. Acho que a gente tem que provocar. Então, há uma grande questão que é a falta de provocação que os movimentos sociais e a sociedade têm deixado de fazer em relação àquilo que é de seus interesses. Então, antes de fazer dessa minha fala, eu gostaria de parabenizar a companheira Franciele pela clareza, né, com a qual ela traz um debate que poucos os sindicatos fazem. Nós, lá do Nordeste, percebemos isso claramente quando vemos as mulheres, crianças inclusive, com lata d'água ainda carregando água. Parece uma cena icônica, mas ainda isso se reflete. Entretanto, a universalização não vai chegar para essa turma, não vai chegar para essas pessoas, porque assim como temos no Nordeste, nós temos aqui no Sul, porque aonde tem pobre, tem exploração. Isso é um reflexo do capital, né? Então o capital ele não está preocupado se é branco ou é preto que está sem água. Ele está preocupado se o branco e preto têm condição de pagar a água para eles, para aumentar o seu lucro. Essa é a grande questão. Não falar sobre isso é silenciar diante do próprio espelho quando se olha para si. Então, discordância e conflito são duas coisas parecidas, mas são diferentes. A gente pode discordar e não ter conflito entre nós. Entretanto, entre nós e o capital tem conflito. Entre nós e o capital tem conflito. E a gente tem que saber disso. Porque nós, trabalhadores e trabalhadoras, nós temos uma única coisa para vender. É a nossa força de trabalho. Se nós não tivermos força de trabalho, nós não temos como sobreviver. Entretanto, nem a nossa força de trabalho a gente hoje pode vender. Porque não tem emprego. E o capital, quando olha para o setor de saneamento, olha como uma commodity. A água como uma commodity. E aí eu fiz aqui um recorte dessa minha intervenção, mas eu quero ir mesmo pelo sentimento. Enquanto nós não definirmos uma pauta comum, nós aí estaremos o tempo inteiro batendo com a porta na parede. Água é direito humano inalienável. Se nós não tivermos a capacidade de compreender que a água é um direito humano tão quanto respirar, nós estaremos fazendo a discussão pró-capital. Porque quando faltou oxigênio lá em Manaus, as pessoas foram espalhadas para todo o Brasil para respirarem. E faltou oxigênio porque o capital quis que faltasse. Porque oxigênio havia. Mas por que as pessoas morreram da Covid em Manaus sem oxigênio? Porque o oxigênio naquele momento era uma commodity. Ali valia dinheiro. E o capital explorou aquilo, de maneira que naquela região não tinha mais oxigênio para os hospitais. E assim como é o oxigênio, querem fazer com a água. E isso já é feito. Quem nunca entrou no aeroporto para comprar uma água de... Quantos ml aquela garrafinha lá? A água engarrafada, né? 300 ml. 300 ml. Quanto você paga dentro do aeroporto por uma água engarrafada? Porque a água ela é mineral, né? A água é mineral. É um mineral. Então quanto você paga por aquela água? Quanto você paga pela mesma água num sinal? Quanto você paga pela mesma água lá no teu bairro? Por que esta mesma água tem outros valores? E quanto as companhias estaduais cobram por 1.000 litros d'água? Se você fizer a conta, você vai ver que as companhias estaduais prestam um serviço levando em consideração a função social da água, que além de tudo mais, é também um fomentador do desenvolvimento regional. Mas aí nós tivemos que analisar o seguinte: o que é que existe entre nós e o capital? Entre nós existe discordância. É natural que entre nós haja discordância. Mas entre nós e o capital tem disputa, tem conflito de interesse. Nós temos que ter o interesse porque o capital tem outro interesse. E nós vivemos numa sociedade de classe, gente. Vamos parar com essa história de esconder o óbvio, né?
esconder o óbvio. E para piorar tudo mais, o neoliberalismo se coloca como outsider. É o outsider, né? Ou seja, o neoliberalismo não tem lado. Tendo lado, é canalha o neoliberalismo. Porque eles têm lado declaradamente, sim, mas ficam com um discurso independente. Ah, não, mas eu não tenho lado. Tendo lado. E nós parece que compramos essa ideia descaradamente. Descaradamente, nós do movimento sindical, dos movimentos sociais, compramos essa ideia e não temos coragem de confrontar isso. Porque nós temos medo de ficar recebendo crítica de um lado ou de outro. E é preciso que o movimento sindical também seja outsider. Também tenha coragem de dizer, os nossos interesses são esses aqui. E não tem que ter medo de dizer quais são os interesses do movimento sindical, dos movimentos sociais. Não tem que ter medo. Tem que ter coragem. Porque é da coragem que a gente consegue reverter a situação que nós temos, independente do estado que a gente esteja. E foi assim que no ano de 2020, nós tivemos a reforma do marco do saneamento, que é a Lei 11.445. Porque o capital disse, nós temos lado, e o nosso lado é contra o modelo que aí está. Entretanto, a Lei 11.445 de 2007 ainda era um adolescente. Mas assim, vamos lá. O que é que a Lei 11.445 apresentou? Apresentou o marco regulatório de saneamento básico, a Política Nacional de Saneamento e normas de regulamentação. A companheira Bartira pela Conan deve ter feito esse debate. Mas foi um debate que foi construído com a sociedade. Por outro lado, o capital vem com muita força dentro do Congresso Nacional por meio de seus lobbies, fazendo com que fosse aprovado, a toque de caixa com acordos com governadores, a Lei 14.026. E isso aqui eu estou dizendo porque eu estava lá. Meninos, eu vi. Eu estava lá. Né? A companheira Bartilha estava lá, e aqui nessa plateia eu conheço alguns companheiros e companheiras que também estiveram lá. E o que é que acontece? Essa Lei 14.026, em menos de um ano, apresentou 3 decretos. 3 decretos. Olha só, enquanto a Lei 11.445 foi feita dentro do debate com a sociedade, e dentro do debate se constrói coisas de forma... como é que eu posso falar aqui? Na discordância, mas você encontra ponto comum na discordância. No conflito, não. E aí foi no conflito que a 14.026 foi imposta. Imposta trazendo 3 decretos. Primeiro decreto 10.588 de 2020, que definia acesso aos recursos federais. Esse decreto ele foi em dezembro de 2020. Também definia a questão da prestação regionalizada. Estou concluindo. Depois veio o decreto 10.710 de 2021, que foi em maio de 21, ou seja, de dezembro a maio eles criaram outro decreto. E o decreto 11.030 de 2022, a de março de 2022, ou seja, num curto período, o reflexo desse desgoverno que governou por meio de decreto. E fez lei por meio de decreto e impondo, porque a lei era uma esculhambação, era um recorte ali, tem aquelas cobertas, né, que são um monte de recorte, né, a coxa de retalhos. Pois é, essa lei é uma coxa de retalhos, saindo fazendo ali aquilo que lhe servia. Então o decreto 10.710, ele determinava a comprovação, determina a comprovação econômico-financeira dos prestadores públicos, mas não determina a condição para a empresa privada, mas para o público, sim. Em seguida, a 10.030, ela altera o decreto 10.58, de dezembro de 2020, né? Alterando, que declarava, né? Contratos irregulares, definia o que eram os contratos irregulares. Pois bem, a Lei 14.026 estabelece a prestação regionalizada dos serviços, e o companheiro acabou de citar a questão lá da Paraíba, e tem um artigo de nossa autoria, está lá no Ondas, que demonstra como foi feita a aprovação das regiões de água e esgoto da Paraíba, um catatal, como a gente chama. Parecia 2 tomos do capital, o projeto de lei, foi para a Assembleia, chegou de meia-noite, de 10 da manhã, estava aprovada sem discussão com os parlamentares. E a gente denuncia isso no nosso artigo. Então, o companheiro aí que falou sobre a ADIM,
É bom dar uma olhada nesse artigo que nós publicamos, está lá no Ondas, pode servir para você. Para concluir aqui, estabelecer essa prestação regionalizada do serviço, ela define a regulação contratual, define que as empresas estatais têm que ter comprovação econômica e financeira para prestar o serviço. E o decreto lá, que foi alterado 10.588, ele cria também critérios que restringem que as empresas estatais consigam acessar recursos federais. Então, essa lei 14.026, ela vem com a seguinte mensagem: olha, vocês podem existir, a gente vai deixar até aí. Vocês vão melhorando, depois a gente privatiza, tá certo? E essa é a mensagem. Essa é a grande mensagem que foi colocada pela Abicom. Não tem acordo com eles. Não tem acordo com a Abicom. Tá? Eles têm os interesses deles. E tem hora que a ESB também parece que faz esse namoro. Sabe? Eu queria debater com os caras da ESB. Por que eles não defendem as empresas estatais fazendo acordo com os caras das privadas assim descaradamente? Um conflito de interesse. Isso aqui está sendo gravado, é bom porque é transmitido, é bom porque eles escutam. Por fim, é necessário a gente dizer o seguinte: como há um debate criticando, você também tem que apresentar propostas e soluções. Então, o que é que a gente tem que propor? Nós votamos num governo, votamos no Lula, sabemos que nesta política existe disputa e que nós temos que ir para a disputa. Nós temos que ir para a disputa, certo? Nós temos que dizer, esse espaço da Secretaria Nacional do Saneamento tem que ser nosso, já que o Ministério não é. Nós votamos nesse governo e é necessário colocar representante do povo nessa discussão, porque é de lá que saem os recursos para o saneamento. Nós temos que ir para a disputa, Eduardo. Porque se a gente fica calado, a gente só dança. Então tem que ir para a disputa. Então rever a lei 14.026, garantir que existam recursos para as companhias estatais, a modicidade tarifária, é importante discutir modicidade tarifária, defender a prestação de serviço por meio das empresas públicas. Eu não estou dizendo que as privadas não devem existir, não. Nós vivemos numa sociedade capitalista, então as que existem, que têm a condição, ok, mas Manaus é uma mensagem clara de que existe e não funciona. Tocantins também. E o foco é na população sem água, porque se a gente ficar fazendo essa discussão e não olhar para quem não tem água, nós estaremos sendo corporativistas, e aqui nós não estamos sendo corporativistas, não. Nós temos que ter uma posição clara, que é água não pode ser mercadoria. Não pode ser mercadoria. Se a gente não tiver coragem de gritar bem alto que água não pode ser mercadoria, eu acho uma covardia de nossa parte. Então eu concluo agradecendo a oportunidade, pedindo desculpa por ter alongado, teria mais coisas a dizer, mas é isso. Abraço a todos, vamos para o debate.